Oi, esse é mais um Movida pela Eternidade. Seja muito bem-vinda. Se você está gostando dos nossos vídeos, se inscreve no canal, deixa seu like e vamos para mais uma palavra que o Senhor quer falar ao meu e ao seu coração. Em João 21, eu vou falar de um texto que a maioria das pessoas conhece. É de quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E essa palavra está em João 21:15, que fala assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Jesus se referia aos outros discípulos. Pedro, você me ama mais do que os outros discípulos? Não, Jesus não estava querendo criar uma competição. Aí Pedro continua: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E era um amor filéu, e eu vou explicar depois. E disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. E novamente Jesus perguntou para Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí disse Jesus: Então pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus perguntou para Pedro: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado, porque Jesus tinha perguntado pela terceira vez. E Pedro disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. O amor que Jesus pergunta para Pedro é diferente do amor que Pedro responde para Jesus. O Senhor, ele pergunta para Pedro com um amor inteiro. E Pedro responde com um amor convencional. Como assim, Bela? Jesus, ele fala com um amor ágape, um amor que excede todo o entendimento, um amor completo. Enquanto Pedro, ele fala de um amor de irmãos, um amor de consideração. Se fosse conjecturar para as nossas palavras, seria assim: Pedro, tu me amas inteiramente? Pedro, tu és inteiramente fiel a mim? E Pedro responderia: Sim, Senhor, eu te considero. Vocês têm noção do nível de amor? Não era igual. Mas por que Pedro, ele se magoa quando Jesus pergunta para ele se Pedro amava pela terceira vez? Porque Jesus foi intencional nessa pergunta. Jesus estava se referindo à última ceia. Na última ceia, o Senhor falou: alguém nessa mesa há de me trair. E os outros discípulos, eles falaram assim: Senhor, será que sou eu que vou te trair? Mas Pedro chegou e falou assim: Senhor, eu nunca vou te trair. Eu daria a minha vida por ti. E aí Jesus falou assim: Pedro, hoje mesmo tu hás de me trair. É como se Jesus falasse assim: Pedro, não vai demorar muito. Então, quando Jesus pergunta 3 vezes, por que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, a pergunta de Jesus para Pedro, ela é intencional. Jesus queria que Pedro reconhecesse, que Pedro lembrasse onde ele tinha caído, que Pedro lembrasse aonde o amor dele tinha esfriado, que Pedro lembrasse aquilo que ele tinha feito, porque Pedro negou Jesus e não reconheceu o seu erro. Então, o que essa palavra, ela fala pra mim, pra você? O Senhor, ele nos chama para uma autoavaliação. Será que nós realmente amamos Jesus quanto a nossa vida demonstra isso? Será que nós realmente temos colocado Jesus nesse lugar que a gente tanto fala? Ou será que é mais um discurso da boca pra fora? Porque Pedro amava Jesus com palavras, mas o coração de Pedro foi diferente. Pedro amava Jesus com o que ele fazia, mas a palavra de Pedro foi diferente. Entende esse nível de amor? E por que Jesus, ele fala para Pedro na última frase? Jesus fala assim para Pedro: Pedro, eu te considero. Tu me considera? Jesus, ele fala justamente com o amor de Pedro. E Pedro fica magoado, porque foi só assim que Pedro conseguiu entender que Pedro não amava Jesus como ele realmente merecia, ou não amava Jesus de todo o coração. Pedro amava Jesus pelo que tinha feito com Jesus. Ah, Jesus, eu andei sobre as águas. Ah, Jesus, eu te reconheci, mas isso nunca foi amor. Isso nunca foi amor. O que você faz pra Jesus nunca determinou o seu nível de amor por ele. O que Jesus está dizendo é: Pedro, as suas experiências não determinam o seu amor por mim. E Pedro achava que amava Jesus. Pedro achava que ele era o melhor dos discípulos, porque enquanto os outros discípulos falaram: Senhor, será que sou eu que vou te trair? Pedro encheu a boca para poder falar: Senhor, eu nunca vou te trair, eu dou a minha vida por você. E Jesus quis mostrar para Pedro que esse amor não era tanto assim. Às vezes a gente enche a boca para falar de um amor que a gente nem conhece.
Às vezes a gente enche a boca pra falar de Jesus, sendo que a gente nem tem tanta intimidade assim. Então, o que Jesus queria mostrar pra Pedro Jesus não condenou Pedro, Jesus não falou como forma de condenar Pedro, Jesus falou como forma de, ei Pedro, eu quero te levar pra um novo nível, eu quero te levar pra uma nova forma, eu quero te levar pra esse amor mais profundo que a sua boca fala, mas o seu coração não sente esse amor. O Jesus queria mostrar pra Pedro que esse amor que Pedro falava com os lábios, mas o seu coração não honrava de fato Jesus, ele existia. E Jesus falou para Pedro, Pedro, será que tu me amas como tu mesmo dizes que tu me amas? E Pedro reconheceu que não. Então, às vezes, o que Jesus quer da gente não é nos condenar, é que a gente reconheça que esse amor que nós falamos tanto ter por Jesus, ele não é de fato assim tão grande. Que a gente ainda falha muitas vezes. Pedro negou Jesus e não conseguiu confessar para Jesus, para o próprio Jesus, que tinha o negado. Pedro não conseguiu. E Jesus trouxe Pedro para um lugar de arrependimento. Jesus, na verdade, queria restaurar a vida de Pedro. Era, Pedro, reconhece que eu tô te levando para um novo nível. Pedro, eu não te amei. Gente, Pedro, ele ficou tão magoado que Pedro tentou voltar a pescar. Às vezes, a nossa frustração, ela nos faz querer voltar para a nossa vida antiga só porque a gente errou. E Jesus não tá condenando você pelo seu erro. Jesus quer restaurar você através do seu erro e a partir do seu erro para que você viva um novo tempo. Jesus falou assim, Pedro, eu não te condeno. Eu te chamei para ser pescador de homens. Eu não voltei atrás da minha promessa, eu não voltei atrás da minha palavra. A minha palavra para você, independente do seu erro, continua a mesma. E essa é a palavra de Jesus pra gente hoje. Ei, eu não tô nem aí pro seu erro. Eu quero só que você reconheça ele pra você avançar. Porque a vida com Jesus é uma vida de arrependimento. Você se esvaziar de si pra se encher dele. E quem não se esvazia de si não vive um novo tempo. Então o que Jesus queria fazer com Pedro é, Pedro, eu sei que daqui no futuro você vai salvar milhares de vidas pra mim. Eu sei que você vai pregar pra uma multidão no meu nome. Eu sei, Pedro, que você vai morrer por mim. Porque Pedro morreu que nem o pai dele. Pedro morreu que nem Jesus. Pedro morreu que nem Cristo. Pedro morreu crucificado. Do jeito que Pedro falou, não, Senhor, eu morreria por você. Jesus deu uma oportunidade de Pedro cumprir a palavra dele. Então, o que Jesus queria na vida de Pedro era, Pedro, confessa, expõe pra mim. Tem um salmo que fala que as nossas palavras, o Senhor as conhece antes que elas cheguem à nossa boca. Então, antes de você trazer trazer as palavras da sua boca, o Senhor já conhece aquilo que você vai falar. Então, Pedro não conseguiu confessar que o amor dele tinha esfriado, que o amor dele não era tão bom assim, que talvez ele queria se sentir sempre melhor do que os outros, porque Pedro fazia de fato muitas coisas. E Deus queria mostrar para Pedro não é pelo fazer. O seu amor não se limita pelo que você faz a mim, e sim pela forma que você se relaciona a mim, sim pela forma que você obedece a mim. Então o que Jesus queria com Pedro Pedro, somente reconhece que eu vou te levar para um novo tempo, que eu vou te levar para um novo nível. Ei, eu quero falar para você hoje, o Senhor não tá condenando você, o Senhor não tá condenando os seus erros, mas Ele te leva para um lugar de arrependimento. O Senhor ama aqueles que têm o coração quebrantado e contrito. Esses corações o Senhor não despreza, porque são esses corações que o Senhor busca, um coração que é falho, um coração que Deus sabe que é enganoso, um coração que às vezes se perde. Mostra para Jesus onde você errou. Ele te lembra hoje onde você errou, onde você falhou, onde você caiu. E a partir desse recomeço, ele te leva para um novo tempo. A partir dessa autoavaliação, ele te leva para um novo caminho. E essa palavra que o Senhor lhe coloca no nosso coração hoje. Ei, veja onde você está errando. Assuma que você não me ama tanto assim como você sempre fala para seus amigos, como você posta nas suas redes sociais, como você enche a boca para dizer. Eu tenho um outro caminho para você, eu tenho um caminho mais profundo, eu tenho um caminho que você nunca acessou. Então eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que pessoas aqui entram num lugar hoje mais profundo contigo. Pessoas que ouvem essa palavra agora, Pai, elas sentem uma chama ardendo no coração delas. Amanhã elas vão acordar de uma forma diferente, Pai, porque eu creio que uma chave mudou. O Senhor não é um Deus de condenação, o Senhor não é um Deus de julgamento, o Senhor é um Deus que abre um novo caminho onde só tem terra seca. Aonde é deserto, o Senhor faz jorrar uma fonte. E é isso que o Senhor faz no nosso coração. O nosso erro nunca foi um limitador para vivermos o teu propósito, Senhor. Então, em nome de Jesus, que essa palavra, ela entre, ela crie raízes e ela determine o novo de Deus para nossa vida. Eu quero declarar o novo do Senhor para sua vida, para sua história e para as suas gerações. Eu quero declarar que a partir de hoje algo queima de forma diferente em você, algo queima diferente nos seus pensamentos, algo queima diferente nas suas emoções. A partir de hoje você vê um Deus que te dá o novo, que te abraça, que não te condena, mas te corrige, porque quem ama corrige. Pai, em nome de Jesus, venha com a tua graça abundante, venha com a tua misericórdia sobre a nossa vida e sobre a vida de
quem está ouvindo essa palavra. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que quem ouviu essa palavra, Pai, nunca mais terá sede outra vez. Em nome de Jesus, venha estabelecer, venha determinar um novo tempo nas nossas vidas. Pai, eu declaro que uma semente cai agora nos nossos corações. Eu declaro que uma chave vira agora na nossa mente, em nome de Jesus. E que toda pessoa que estiver atrapalhando o teu propósito, toda pessoa que estiver atrapalhando a vida dessas pessoas, que todo mal, Pai, que se levantar contra a vida delas seja repreendido agora, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos que nós temos a mente de Cristo, nós declaramos que nós servimos inteiramente ao Senhor, nós declaramos que o nosso coração é inteiramente voltado para Ti. E da mesma forma que o Senhor fez com Pedro, Pai, assim o Senhor faz com a gente. E a gente te agradece e te louva por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima. Um beijo no seu coração.